Olá e bem-vindos! Vamos pintar um quadro aqui. João Pessoa, janeiro, aquele sol forte, a praia tá lotada, os restaurantes com fila na porta, sabe? Aquela energia de alta temporada. E foi bem no meio disso tudo que a gente recebeu um material que, olha, me fez parar para pensar. É o terceiro artigo de uma série dos autores Sérgio Botton Barcelos e Henri Santos. E o título já é uma provocação. João Pessoa está à venda. A nossa missão aqui é entender o que eles querem dizer com isso. Porque não é só sobre turismo, parece que é sobre o futuro da cidade mesmo. Então vamos lá? A pergunta que eles colocam é essa. Afinal, a cidade está mesmo se tornando uma mercadoria? E essa é a chave, né? Não é uma pergunta literal, claro. Ninguém está botando uma placa de vende-se na entrada da cidade. O que os autores propõem é, na verdade, um diagnóstico sociológico. A tese central deles é que as decisões sobre o que acontece com a cidade, como ela cresce, como ela se transforma, estão seguindo cada vez mais a lógica do lucro imediato, do mercado imobiliário, do turismo de massa, e não de um plano pensado para o bem-estar de quem vive aqui o ano inteiro. Ah, entendi. É como se os pontos fortes da cidade, tipo o sol, as praias, a famosa qualidade de vida, estivessem sendo empacotados e vendidos. Exatamente. E o planejamento urbano, que deveria ordenar esse crescimento, estaria só correndo atrás. Basicamente, carimbando e legitimando as decisões que o setor privado já tomou. Então, a crítica não é só, digamos, a ganância do mercado, mas ao papel do poder público nisso tudo. Uma coisa que me chamou muito a atenção no texto foi isso. Eles dizem que não acontece apesar do governo. Justamente, esse talvez seja o ponto mais forte do argumento. Os autores sugerem que essa transformação acontece com a participação, seja por ação direta ou por omissão, do poder público. Eles falam de discursos, de ações políticas que parecem, assim, meio ambíguas de propósito, sabe? E que acabam normalizando a especulação imobiliária como se fosse a única forma de progresso. A ideia de que desenvolvimento é sinônimo de construir mais prédios vira o senso comum. E o debate sobre que tipo de cidade a gente quer para o futuro acaba ficando de lado. Fica de lado, exato. E eles não ficam só na teoria, né? O artigo desce para a realidade, para o dia a dia. Eles listam uma série de problemas que ficam escancarados no verão, mas que são sintomas de uma coisa crônica. Por exemplo, aquela cena clássica, obras no calçadão da orla em pleno janeiro. Ou a criação de uma força-tarefa para fiscalizar esgoto bem quando a cidade está transbordando de gente. Isso. À primeira vista parece só, sei lá, falta de sorte, um timing ruim. Pois é. Mas para eles isso é um sinal claro de outra coisa. É um sinal de uma gestão que opera no modo reativo e não preventivo. Pensa bem, é muito mais visível politicamente mandar uma equipe consertar um cano estourado na frente das câmeras do que fazer um investimento silencioso, de longo prazo, na troca de toda a rede de saneamento. O artigo sugere que isso é uma escolha. A gestão reage aos problemas que se tornam impossíveis de ignorar, principalmente os que afetam a imagem turística, em vez de se antecipar. Como no caso da mobilidade, né, Gino? O trânsito em qualquer cidade turística piora no verão, isso é um fato. Mas o que os autores apontam de específico em João Pessoa que transforma isso de um incômodo para uma falha de planejamento? A crítica é sobre a previsibilidade. Não é surpresa nenhuma que o fluxo de carros vai dobrar, ou que a demanda por transporte por aplicativo e ônibus vai explodir. A questão que o texto levanta é: o que foi feito nos outros 10 meses do ano para se preparar para isso? Foram criadas novas linhas de ônibus sazonais? Houve um planejamento de rotas alternativas? Aparentemente não. E aí isso se conecta com a tese principal, né? A gestão foca em manter a cidade atrativa na superfície, no cartão postal, mesmo que o custo seja o caos na vida diária de todo mundo. É uma priorização da aparência sobre a funcionalidade. E aquela ideia de omissão que você falou antes. Parece ser um dever que não está sendo cumprido, então. Sim, porque saneamento básico, drenagem, controle da poluição, isso não é uma opção, um se der a gente faz. É um dever legal do poder público, está na Constituição. E os autores trazem um exemplo bem específico de como as regras podem ser, digamos, flexibilizadas.
Eles citam o decreto número 10.558, de 2024, que classifica restaurantes como estabelecimentos de baixo risco. Na prática, isso isenta eles de algumas obrigações ambientais. Ah, entendi. É um exemplo perfeito de como uma decisão administrativa pequena, no papel, pode ter um impacto grande. Exatamente. Pode legitimar riscos ambientais em nome de facilitar a atividade econômica. É um pequeno ajuste na regra que, somado a muitos outros, vai moldando a cidade. Entendi. Então temos essa desorganização visível, as obras, o trânsito, mas o artigo argumenta que isso é só a ponta do iceberg, que tem um custo muito mais profundo. Um custo que quem paga, no fim das contas, é o morador e o próprio meio ambiente. Vamos mergulhar nesses números. O primeiro dado que salta aos olhos é sobre o lixo. Sim, os números são bem impressionantes. O artigo usa dados da Imlur, a empresa de limpeza urbana. Na alta estação, a produção de lixo em João Pessoa salta 30%. Passa de 1.000 toneladas por dia para 1.300. Peraí, um aumento de 300 toneladas por dia é muita, muita coisa. Mas o que me chocou de verdade foi a parte do descarte irregular. O texto diz que 1/3 de todo esse lixo extra, ou seja, 433 toneladas diárias, é descartado de forma errada. É difícil até de visualizar isso. É o peso de uns 70 elefantes adultos todo dia sendo jogado na cidade de forma irregular. Essa analogia é feita, e é importante entender o que essas 433 toneladas significam. Não é só uma rua que fica mais suja. É lixo que vai entupir bueiro, galeria pluvial, o que, numa cidade como João Pessoa, com histórico de alagamentos, é gravíssimo. É lixo que a chuva leva direto para o mar, poluindo a água e a areia. Ou seja, a falta de infraestrutura para o lixo acaba alimentando outro grande problema que o artigo aponta: o esgoto. É um ciclo que se retroalimenta. Totalmente. E nessa questão do esgoto, eles usam um termo muito forte: autossabotagem econômica. Parece completamente lógico, né? Porque uma cidade que vende a imagem de praias paradisíacas estaria poluindo essas mesmas praias. Parece lógico se a gente pensar a longo prazo. Mas, segundo a análise do artigo, faz sentido dentro de uma lógica de curto prazo. Investir em saneamento universal é caro, é demorado, e o resultado não aparece numa foto bonita para propaganda da prefeitura. É mais fácil e mais barato, no curto prazo, deixar o esgoto ser despejado e gastar dinheiro em marketing vendendo a imagem de praia limpa. O problema é que a realidade uma hora cobra a conta. E a conta vem. Vem na forma de praias impróprias para banho, de doenças e de danos à imagem da cidade que podem ser irreparáveis. E não é só a poluição invisível da água. O texto fala de uma poluição bem visível. Sim, a poluição visual. Eles usam um exemplo muito atual: a proliferação de propaganda de bets, as casas de apostas online, coladas em postes de iluminação pública. O artigo lembra que isso é ilegal, é proibido pelo artigo 163 do Código de Posturas do município. Mas mais do que a ilegalidade, eles levantam uma questão de saúde pública. Isso me pegou de surpresa. Como uma propaganda no poste vira um caso de saúde pública? Porque a publicidade massiva e sem controle de jogos de azar está ligada a um problema sério chamado ludopatia, o vício em jogar. Isso leva a endividamento, problemas de saúde mental, ansiedade, depressão. E aí o artigo faz a pergunta fundamental: quem paga essa conta? A arrecadação que a cidade tem com essa publicidade compensa o custo social e sanitário que depois cai no colo do SUS, da assistência social? A tese dos autores é que claramente não. O lucro é privado e concentrado, e o prejuízo é público e espalhado. Exato. É a ideia do barato que sai caro. Deixar de investir em fiscalização hoje gera uma conta muito maior para a sociedade pagar amanhã. Justamente. Por isso, para os autores, o esgoto na praia, a falta de planejamento no trânsito, isso não é fatalidade, não é problema do verão. É o resultado de uma série de decisões governamentais ou da falta delas. É uma opção por um modelo que adia investimentos estruturais e prioriza o ganho imediato, socializando os custos para todo mundo. Ok. Depois de analisar tudo isso, o lixo, o esgoto, o trânsito, a poluição, o quadro que se forma é bem inquietante.
É como se os autores estivessem pintando um retrato de duas cidades diferentes, mas que coexistem no mesmo espaço. Acho que essa é a ideia mais forte do artigo. Sem dúvida. É a grande conclusão do diagnóstico deles. A primeira é a cidade que está à venda. A cidade do cartão postal, da orla, dos grandes empreendimentos imobiliários. Uma cidade planejada para o consumo, para o lucro de grupos específicos, e que funciona com o apoio ou a omissão do poder público. É a cidade da propaganda. E a segunda cidade? A segunda é a cidade onde a maioria da população de fato vive. A cidade dos bairros populares, mais afastados, é onde as pessoas pagam seus impostos o ano inteiro. Mas, segundo o artigo, não vem esse dinheiro voltar. Não volta em saneamento de qualidade, em rua pavimentada, em transporte público eficiente. A infraestrutura, nessa visão, não é distribuída de forma justa. A prioridade é a vitrine. Então, quando eles perguntam se João Pessoa está à venda, não estão falando só de prédios, estão falando do próprio projeto de cidade. Perfeito. Eles descrevem um processo em que a cidade deixa de ser um projeto coletivo, um espaço de convivência e se transforma num produto. E nesse modelo, quem tem mais poder de compra, grandes construtoras, turistas de alta renda, acaba na prática decidindo os rumos do desenvolvimento urbano. E quem não tem esse poder arca com os custos. Arca com os custos ambientais e sociais e muitas vezes é excluído dos benefícios. E a responsabilidade por isso, no fim do dia, é de quem? O artigo aponta o dedo só para o mercado? Não, e esse é um ponto crucial. O artigo deixa claro que o mercado não age sozinho num vácuo. Ele é viabilizado por decisões políticas, por decisões administrativas. E os autores reforçam que a responsabilidade dos governantes não é uma questão de opinião, sabe? É uma responsabilidade objetiva que está escrita nas leis, na legislação sanitária, ambiental, na própria Constituição, que garante o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Ignorar isso tem consequências. Tem consequências legais. Portanto, ao final desta análise, a pergunta João Pessoa está à venda parece ser, na visão dos autores, menos uma pergunta e mais uma afirmação. Uma afirmação sobre quem ganha e quem perde com o modelo de desenvolvimento que a cidade parece ter escolhido. Vimos a cidade como mercadoria, falta de planejamento, os custos ambientais e sociais e essa fratura. Essa ideia das duas cidades. Exato. E o artigo bate muito na tecla da previsibilidade de tudo isso. O lixo, o trânsito, o esgoto, nada disso é novidade. São problemas recorrentes que acontecem todo ano. E isso nos deixa com uma reflexão que vai um pouco além do texto que a gente analisou. Uma reflexão para quem nos ouve pensar a respeito. Se um problema é conhecido, é recorrente e é inteiramente previsível, em que ponto a falha da gestão em resolvê-lo deixa de ser apenas uma omissão por incompetência e se aproxima de uma escolha deliberada de política urbana?